Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Gerenciamento de Serviços TI da pós-graduação do IFRJ de Paulo de Frontin. Me chamo Eli Severiano e será um prazer continuar ministrando essa aula para vocês. Na aula anterior, a gente trabalhou alguns conceitos da ITIL, a gente viu as principais diferenças, né, da ITIL para outros frameworks e também norma, né, como é, por exemplo, a ISO 20000, e a gente vai continuar trabalhando tudo isso. Primeiramente, a ISO 20000 ela é uma norma, diferente do ITIL, que ele é visto como um framework, ou seja, são melhores práticas, ou seja, formas de como você adaptar ali a realidade da sua empresa. Aqui, por exemplo, você vê alguns requisitos da norma da ISO, né, 20000, que a ISO 20000 ela também trata de gerenciamento de serviços de TI, e aqui fora a gente vê alguns elementos do ciclo de vida de serviços de TI, porque o que acontece? A ITIL, como eu falei anteriormente, ela é dividida em vários livros, né? E quais são esses livros? Esses livros, eles praticamente dão nome ali ao ciclo de vida do serviço de TI. Então, qual é o ciclo de vida do serviço de TI? O primeiro é a estratégia de serviço, depois desenho do serviço, transição do serviço, operação do serviço e melhora de serviço continuada, que é o famoso MCS. Então, o que acontece? Todo esse ciclo de vida, ele basicamente vai interagir ali com os requisitos da norma da ISO 20000. Só o requisito de gerenciamento não, que aí é mais ferramental, né? Mas, por exemplo, planejando para implantar o gerenciamento de serviços de TI. Então, sempre quando você vai planejar, você pensa ali na melhoria, né? Mesmo, poxa, mas o nível lá que eu tenho na minha empresa é 0, não tenho ITIL. Mas você está melhorando os serviços que já a empresa, a não ser que você esteja implementando do 0. Aqui a gente vê, por exemplo, planejando para introduzir mudanças em serviços novos ou alterados. Aí pega, na verdade, duas fases, né, do ciclo de vida, que é o desenho e a transição. Então, a gente percebe que, na verdade, existe aí uma grande ligação entre os conceitos, até mesmo, por exemplo, quando você vai tirar a certificação, o 20000, que tem a possibilidade de você tirar lá no Exim, se você já fez o ITIL, você faz um teste específico com poucas variações, né? Porque basicamente o conteúdo ele é bem próximo. Então, basicamente, não tem jeito. Os processos ali do ciclo de vida do serviço da ITIL, eles falam ali diretamente com a norma ISO 20000. Primeira coisa, aí, poxa, a gente já falou tanto de serviço, né? Mas o que seria um serviço? Eu não digo nem serviço de TI, mas um serviço de um modo geral. O serviço, ele é um de agregar ali valor aos clientes. Mas o que é esse valor? Esse valor, ele pode ser a satisfação do cliente, ele pode ser o valor financeiro, né? Porque às vezes o cliente ele vai faturar mais, porque ele vai ter um serviço ali funcionando de uma forma muito melhor. Então, os clientes vão ficar satisfeitos, então provavelmente o custo desse serviço vai ser um custo maior. Então, isso vai acabar facilitando ali os resultados que o cliente eles querem alcançar. Então, um serviço bem feito, né, é igual, por exemplo, se você vai viajar para outro país. Então, o que acontece? Você contrata uma companhia aérea, né, para te transportar, e aí você quer que aquele serviço seja feito da melhor forma possível, que as pessoas te tratem com cordialidade, que o voo saia no horário, que as suas bagagens sejam transportadas e despachadas com segurança. Então, aqui nas principais características, nesse caso do voo internacional, é um meio basicamente de entregar valor, porque você vai ficar satisfeito, o cliente satisfeito, né, ele vai ficar feliz, vai querer sempre viajar pelaquela companhia. Facilita os resultados que o cliente quer alcançar, porque se ele vê que realmente aquele serviço ele foi prestado da maneira correta, ele vai tranquilo.
vai satisfazer a uma ou mais necessidades, vai remover os riscos, né? Vai eliminar ali o efeito de restrição, aumentando o desempenho, vai levar ao aumento de resultado desejado e é percebido também por um cliente, né? Então, o que acontece? Você ter um serviço e esse serviço bem executado, ele vai trazer ali várias benéficias, né, ali para o cliente. Aí uma grande diferença entre o provedor de serviço e o negócio, né, atrelado ali ao cliente. Quem é o provedor de serviço? A gente já entendeu o que é o serviço, né? O serviço é algo que é feito para uma pessoa com o intuito de agregar valor, né? Então, quem é o provedor de serviço? O provedor de serviço é uma organização que fornece serviços para um ou mais clientes, sendo esses clientes podendo ser ali externo ou interno. O provedor de serviço, ele é frequentemente ali usado como uma abreviação de provedor de serviço de TI. Aqui a gente já está milando a ideia e já está trazendo para a TI. Então, o provedor de serviço é quem oferece aquele determinado serviço, né? Fazendo mais uma analogia, por exemplo, vou viajar e contratei lá a empresa aérea, né? Trazendo aquele mesmo exemplo. Aí, por exemplo, eu viajei com a Gol, então o meu provedor de serviço, nesse caso, ele é a Gol. Aí, por exemplo, o cliente. O cliente é alguém que compra bens ou serviços. O cliente de um provedor de serviço de TI pode ser representado por uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, por exemplo, eu sou uma prestadora de serviço onde eu vou lá um determinado serviço para uma empresa. Por exemplo, a Eletrobras. Vou lá na Eletrobras, vou fazer um serviço lá de TI para eles. Então, o cliente são aquelas pessoas que vão ficar responsáveis ali por me atender e quando eu fazer a entrega da conclusão daquele serviço, vai ser diretamente para aquela pessoa ou para aquele grupo. Por exemplo, pode ser o gerente da empresa, que pode ser o cliente, pode ser o diretor, pode ser às vezes ponto focal, né, que não tem um cargo de gestão, mas é uma pessoa designada para aquela função. Então, é muito importante entender. O negócio está basicamente ali ligado ao cliente, né? O negócio é uma entidade corporativa ou organização constituída por um determinado número de unidades de negócio. O negócio é o loco, né? A localização onde você está ali fazendo aquele serviço. E aí tem um fluxo, ó. O provedor de serviço, obviamente, ele vai prestar um serviço de TI para quem? Atender e gerar valor para o cliente. Isso aí é fundamental. Aí, por exemplo, aqui tem um serviço de um restaurante, né? Como você pode transformar ali recursos em serviço. Tá vendo aqui? Você tem uma geladeira lá, aquela geladeira ela tem vários ingredientes e vários recursos, né? Porque dentro da geladeira você pode guardar ali os seus ingredientes e o material que você vai utilizar para poder construir os pratos. E aí, o que acontece? O cliente ele chegou lá no determinado restaurante, aí ele vai fazer um pedido. Aí esse pedido ele vai estar disponível em um cardápio, certo? E aí o cardápio ele vai ser de acordo com o que aquele determinado restaurante ele tem para oferecer. Feito isso, o determinado vai transformar aqueles ingredientes que estavam lá na geladeira separados, né, em um determinado prato. Após isso, o garçom ele vai entregar o serviço para aquele cliente. Qual é o serviço? É o prato no qual o cliente solicitou. Então, a mesma coisa acontece com você vai ter vários atores, por exemplo, às vezes você vai ter um gerente de operação, aí além daquele gerente de operação pode ter um supervisor de uma equipe, um supervisor de uma equipe de segundo nível de campo. Aí abaixo dele vão ter ali todos os analistas de field, né, analista de campo, para poder resolver aqueles problemas. A equipe de segurança, a mesma coisa. Eu tenho lá uma equipe de segurança da informação. Aí essa equipe de segurança da informação que presta um serviço de segurança, né, tem um gerente, ou um coordenador, um supervisor, e esse supervisor, ele, abaixo dele, tem várias pessoas ali. Então, o que é importante entender? Que por trás de serviço, você geralmente vai ter uma equipe ali para poder te atender. Citei exemplo já, né?
Aí vou citar um outro serviço de TI para vocês conseguirem, porque às vezes fica um pouco aéreo na hora de pensar o que seria certamente ali um serviço efetivamente de TI, né? Aqui você tem, por exemplo, um serviço de e-mail. Aí esse e-mail ele vai ter característica dele, né? Esse serviço ele vai ser acessível 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vai ter disponibilidade máxima ali de 30 minutos por mês, ou seja, quando der um problema, eu já tenho um acordo de nível de serviço com a empresa, aonde eu preciso restabelecer em até 30 minutos para não gerar dano, né? Porque senão vai gerar multa, né? E acontece de gerar multa para o cliente. O de é 10 megas ali e espaço de armazenamento de 200 megas, suporte e proteção de e-mail, informação confidencial, serviço de backup diário. Isso é que é oferecido ali para o serviço. Aí por trás daquele serviço, aqui está o Microsoft Exchange, né? A maioria das empresas utilizam o Google, né? O serviço do Google, mas aqui está um exemplo com o Exchange. Aí por trás do Exchange, que é o servidor de e-mail, eu tenho aqui alguma plataforma de hardware, né? Tenho o próprio software do Exchange e tenho também o banco de dados do Direct, né? Se for integrado o e-mail com o acesso ali ao usuário de rede. Aqui um exemplo bem básico do que seria um serviço de TI. Outro exemplo ali seria ali um serviço de emissão de bilhete aéreo, né? Aproveitando aquele exemplo lá do voo. Aqui, ó, por exemplo, você vai ter um servidor, né, de ERP. ERP, para quem não sabe, é um sistema integrado, onde você tem vários módulos ali, basicamente um sistema só. Dentro ali daquele servidor vai ter todas as informações a respeito daquele software e também as opções de disponibilidade daquele software. Você vai ter também ali um servidor de banco, né? Para isso, você também precisa ter um website para poder ter acesso. Esse website ele precisa utilizar a internet e dali você vai precisar ali de um IP, né, conectado à rede, e aí a interface vai ser gerada ali para o usuário, né? Então, o que acontece? Aqui tem uns exemplos ó, de ter suporte primeiro nível, né, a central de serviço, a famosa central de serviços que atende ali todos os clientes, né, faz a triagem, seja via sistema ou seja via telefone. Aí a automação de escritório, né, aplicativos do Office, também é um serviço, né? Serviço de sistema integrado também serviço de emissão de bilhete aéreo também é. Então, assim, existem vários tipos de serviços de TI. Vocês vão ver que mais lá para frente eu vou pedir para vocês montarem um catálogo, e nesse catálogo de serviços de TI vai ter que ter o que o serviço fornece, né? Qual vai ser a característica do serviço, quanto tempo esse serviço ele vai estar disponível. E isso é muito importante porque o cliente ele precisa ter acesso a catálogo de serviços, mas isso é um assunto futuro. O gerenciamento de serviço, ele basicamente ali é um conjunto, né, especializado de habilidades organizacionais para fornecer valor para o cliente em forma de serviço. E aí isso envolve vários elementos. Precisa ter ali o gerenciamento, a organização, os processos, o próprio conhecimento, e dali tudo isso está ligado ao provedor de serviços, né? E aí também precisa ter os recursos. Aqui nesse caso as pessoas também são vistas como recursos, né? Porque são elementos ali que vão habilitar, né, aquele serviço funcionar, as aplicações também, a informação na empresa. E esses serviços eles vão ser gerados para um cliente ou para vários clientes. Porque digamos que você fornece um serviço de internet, você não vai fornecer só para uma pessoa. Às vezes você vai fornecer o mesmo serviço para várias pessoas. Um serviço de e-mail, também é a mesma coisa. O objetivo aí do gerenciamento de serviço, né? Primeiro, ele vai possibilitar ali você entender os serviços que estão sendo fornecidos, garantir que esses serviços realmente eles facilitam os resultados, entender aí o valor dos serviços para os clientes. Então, assim, o gerenciamento é o que vai
gerar ali aquela entrega para o cliente e automaticamente vai gerar ali o resultado ou o valor ali para aquele determinado cliente. O objetivo ele está bem claro, você vai gerenciar os serviços para gerar ali bônus para o seu cliente, né? Para ele ficar satisfeito e você ficar ali, conseguir ali fazer aquele serviço funcionar da melhor maneira. Aqui é a maturidade do gerenciamento de serviço, porque a operação de TI, né, e aquele determinado serviço, ele pode ser oferecido de várias formas, né? O caótico é quando você não tem experiência de nada. Você espera o problema acontecer e, na verdade, o problema já aconteceu e aí você está desesperado para você resolver. Você não é reativo, porque reativo, você às vezes ainda fica esperando. Você ainda tem o gerenciamento de incidente, né, e de eventos, e tem gerenciamento de inventário. Então, você sabe que você tem e que você não tem. Então, você ainda consegue reagir, né? O proativo, você já tem uma capacidade, além dos elementos anteriores, né, você já tem a capacidade, a configuração e disponibilidade, tem o gerenciamento também das mudanças, né, tem a questão bem interessante, porque você consegue já, antes de acontecer o problema, você já consegue prever, né, proativo. Aí no nível aqui de serviço, porque esse aqui é o nível mais baixo, esse é o nível mais alto. Aí chegando no serviço, você já tem a gerência de nível de serviço, então você consegue já estabelecer ali tempo para poder fazer cada um daqueles serviços que está ali no seu catálogo. E quando você está pensando no valor, que aí seria o máximo, que tem a operação toda funcionando, além de todos os elementos anteriores, você consegue gerenciar bem a questão dos recursos financeiros, né? A TI consegue estar ali, digamos que o negócio esteja aqui, a TI está ali no mesmo nível do negócio, falando a mesma linguagem do negócio e as coisas estão funcionando ali da melhor maneira possível. Você imagina, por exemplo, um banco com um aplicativo indisponível. Como é que você vai fazer? O banco, aí seu dinheiro está lá e você tem acesso ao dinheiro. Não faz sentido. Então, quando você gera valor, o serviço está lá funcionando para o cliente. Aí um outro elemento muito importante, as funções, né? Porque o que acontece? Dentro do gerenciamento de serviço, existem várias equipes, né? Envolvidas ali na ação ali rotineira do dia a dia, e aí para isso é importante separar, né, essas equipes em funções, porque senão fica muito bagunçado. E essa experiência de muito bagunçado pode trazer ali muitos problemas ali para o seu cliente. Aqui, por exemplo, tem a central de serviços, que é um setor, tem a administração de rede, que é uma outra equipe, né? O gerenciamento de aplicativo. Então, é importante ter essa separação, né, das funções, o que cada um vai fazer, porque você consegue otimizar o trabalho. Não adianta, assim, eu já vi em muita empresa de TI, às vezes um profissional para administrar a aplicação, fazer a segurança, a infraestrutura e ainda atender as demandas ali de central de serviço, né, de nível 1. Então, assim, é o caótico, né, que a gente viu no slide anterior. É um cenário que, assim, você não tem muito o que fazer. Aí o processo ele é muito importante, pessoal, porque, assim, tudo que a gente vê quando fala em gestão ou governança, a gente fala processo. Ah, mas professor, o que é o processo? Tem uma definição ali bem clara, né, o conjunto de atividades coordenadas, combinando ali, implantando recursos, habilidade com o objetivo de produzir uma saída. Então, o processo, ele sempre vai ter uma entrada, ok? E vai ter saída, né? Como assim? Por exemplo, eu vou fazer um processo aqui porque eu preciso acionar um botão nessa ferramenta. Então, como vai se dar a entrada? A entrada, provavelmente, ela vai se dar ali através de gatilhos, né? Que a gente vê aí daqui a pouco. E aí vão ser feitos dentro de um processo várias atividades. Às vezes várias equipes, né, vai atuar dentro do processo. Aí, por exemplo, eu tenho uma equipe que ela vai separar o espaço físico.
Eu tenho uma outra equipe que vai trazer o equipamento. Eu tenho uma outra equipe que ela vai ligar o equipamento. E isso vai produzir uma saída, né? E os processos, eles podem ser descritos em procedimentos e instruções de trabalho. Então, o processo, ele tem etapas, né? Ele não é único, né? Tipo, só tem ali uma ideia. Ele é multifuncional, né? Você tem ali a entrada, aquelas entradas depois vão gerar várias atividades e depois dessas várias atividades vai produzir uma saída, né? Essa saída seria o fim daquele processo. Quando você fala, tá done, tá cumprido. Aí onde estão esses processos? Porque o ITIL, ele se divide, apesar de ciclo de vida do serviço, cada etapa desse ciclo de vida, ela tem um processo. Então, o que acontece? Muitas empresas ali são organizadas ali de forma hierárquica, né? Tem, por exemplo, nível 1, nível 2, isso é normal, né? Tem o nível 3, mesmo porque às vezes tem coisas que o nível 1 vai conseguir resolver, aí vai passar para o nível 2, ou o nível 2, não, vou ter que repassar, o nível 3 vai escalando, né? São níveis, né? Dentro do... Então, por isso que é importante entender como funciona o processo. Tá vendo aqui, tem um processo de gerenciamento de incidente, né, que a gente vai falar mais pra frente, tem um gerenciamento de problema, tem um gerenciamento de mudança, e aqui são as equipes, né, ou funções que a gente viu anteriormente. Por exemplo, a central de serviços, ela vai atuar no gerenciamento de incidentes? Sim, porque ela vai ajudar ali a registrar e, se possível, se tiver ali de conhecimento, vai conseguir resolver muitos incidentes ali que estão acontecendo ali no dia a dia, né? Aí tem a questão das operações, o suporte, né, de hardware, aí desenvolvimento de software não tem como. Aí gerenciamento de problema, aí está mais ligado ali ao pessoal do desenvolvimento de software. Gerenciamento de mudança, vai estar ligado ali ao pessoal de operação. Aí, só que o que acontece? Às vezes, um incidente, por exemplo, ele vai passar por vários setores. Então, é importante ter essa consciência. Esses setores são o quê? São aquelas atividades que a gente viu anteriormente. Eu não falei que acontecem várias atividades dentro de um processo. Então, dependendo da natureza do projeto, do processo, né? Até, por exemplo, o gerenciamento de mudança, a mesma coisa. Às vezes, vai passar ali por vários setores. Aqui nesse exemplo só passa por operações, mas às vezes vai passar por desenvolvimento, vai passar por operações, a central de serviço que talvez faça, né, aquela solicitação, né, porque a requisição ela pode ser considerada ali um tipo de mudança, dependendo ali do que vai acontecer, né, uma mudança simples, que não precisa de um comitê de mudança para poder aprovar, mas precisa também de uma aprovação, né, uma requisição de serviço. Mas, enfim, as características de um processo, né? Primeiro, você tem um gatilho. O gatilho seria o quê? A necessidade daquele processo. Poxa, eu tenho um servidor lá, um storage, que ele tem uma capacidade, mas eu preciso dobrar essa capacidade. Esse é o gatilho. E aí vai ter a entrada do processo, vai ter todas as atividades, né? Essas atividades vão ser executadas num tempo, e ali vai ter ali os recursos e habilidades, vão ter as pessoas e as ferramentas envolvidas nisso, e daí vai gerar uma saída. Essa saída, basicamente, ela vai gerar ali um benefício. E isso vai gerar indicador também, porque é preciso monitorar tudo isso que está acontecendo. Aí aqui um exemplo, né? Como funciona os habilitadores, né? Os papéis dentro do processo. É muito importante compreender cada papel, né? De cada agente ali envolvido ali naquela determinada função. O papel ali, ele é um conjunto de responsabilidades e autoridade concedida a uma pessoa ou grupo, né? Então, às vezes, por exemplo, você vai ter um proprietário do processo, você vai ter um proprietário do serviço. Então, às vezes também, você vai ter um gerente de mudança, um gerente de nível de serviço. Pode acontecer, vai ter um gerente que vai fazer tanto a parte da aprovação da mudança, né, junto com o comitê, e também
vai gerenciar ali o nível de serviço da equipe, depende muito da natureza e do tamanho da organização. Por isso que é importante, mais uma vez, ressaltar que o White ele é totalmente adaptável à realidade da empresa, né? Ele vai, na verdade, agir de acordo com o que a empresa ela pode oferecer. Aí falando do dono de serviço, o dono de serviço é a pessoa responsável, né, por iniciar, né, fazer a transição daquele serviço e até mesmo a manutenção, porque o serviço está lá em operação. E aí, mas às vezes você precisa fazer uma melhoria, e essa melhoria ela pode entrar ali como manutenção, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa que faz o serviço de impressão aonde eu trabalho. Ela é o dono do serviço, porque ela está provendo ali o serviço. Quais são as principais atribuições ali? Ela vai fazer o contato direto ali com o cliente, né, o contato primário, né, vai acordar com o cliente, vai garantir que as entregas atendam os requisitos, ou seja, o que o cliente está pedindo, no limite também do possível, né, porque precisa-se ter uma expertise de prazo, né, identifica a oportunidade de melhoria, isso é muito importante, que às vezes você acha, não, o serviço está funcionando, deixa ele quieto lá, não, vamos pensar aqui o que eu posso melhorar naquele determinado serviço. Faz contato ali e coordena ali os proprietários do processo, auxilia o monitoramento do serviço, então ele vai estar ali com uma tela vendo como está o indicador, né? Geralmente a gente fala que é o ticket médio, né? A pessoa que fica ali monitorando se aquele processo está sendo executado da maneira adequada. Aí você tem ali o proprietário do processo. Não confundam o proprietário do serviço com o proprietário do processo. São pessoas diferentes. O proprietário do processo, ele é o responsável por assegurar que o processo ele seja executado conforme o acordado e documentado. Porque você tem um contrato ali de como aquele serviço ele deve ser executado da maneira correta. Sendo assim, ele vai ter algumas funções específicas, ó, tá vendo? O proprietário de serviço ele só se preocupa ali em fornecer o serviço. O proprietário do processo vai acompanhando cada etapa, seja essa etapa de liberação, né, daquele determinado processo para gerar ali a saída, ó, ok, gostei, pode colocar em produção. Em relação à mudança também, né? Em relação ao problema, ele vai avaliar lá, ok, se está. O incidente, ele também vai responder ali pelo incidente. Então, aqui algumas atribuições. Define estratégicas, políticas e padrões e garante que o processo foi documentado. É importante que esse processo, seja de qual for, atrelado a um determinado serviço, seja documentado. Até mesmo porque, às vezes, pode acontecer do problema ser recorrente. E aí, esse problema estando documentado, a equipe solucionadora consegue ali liberar aquele determinado processo muito mais rápido. Assiste o desenho do processo, a gente vai ver que o desenho do processo é uma etapa lá do ciclo de vida. Faz revisões periódicas ali para garantir que o processo atinge os seus objetivos, fornece recursos, realiza treinamento, né, da equipe e melhora ali o processo. Ok? Na próxima aula a gente vai ver aí a estrutura e o ciclo de serviço. Muito obrigado e até a próxima.